Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, esteve de visita a Tomar nesta terça-feira para a abertura oficial da campanha às eleições autárquicas de outubro próximo. O líder do PCP participou no almoço com candidatos, militantes e simpatizantes realizado na Quinta da Garcinda, em Valdonas. O almoço marcou assim o arranque oficial da campanha da CDU em Tomar e contou com várias presenças do PCP e do Partido Ecologista Os Verdes, caso de Sónia Colasso, dos Verdes, Bruno Graça e Paulo Macedo, da CDU de Tomar, e Carlos Gonçalves, do Comitê Central do PCP. Bruno Graça, candidato da CDU à Câmara de Tomar, referiu-se na altura aos últimos 4 anos da gestão na autarquia nabantina para dizer que a intervenção da coligação faz falta e foram avançados exemplos concretos. Os últimos 4 anos que agora vão terminar mostram bem e confirmam a importância decisiva da presença da CDU no Executivo Municipal de Tomar. Cumprimos integralmente todos os compromissos a que nos vinculamos. Os cemitérios de Santa Maria e de Marmelais foram completamente recuperados, restituindo-lhes a dignidade inerente às suas funções. O viveiro municipal de Marmelais deixou de ser uma lixeira imunda sem qualquer utilidade para se transformar num espaço agradável, numa importante retaguarda de apoio aos espaços verdes da cidade e do concelho. No mercado municipal, este foi aberto numa ótica de incentivo e de apoio à atividade económica dos pequenos produtores e de combate ao abandono dos campos nas freguesias rurais. E ainda no mercado municipal foram remodeladas as bancas exteriores, terminando com as coberturas de fibrocimento. As envolventes do mercado municipal foram arranjadas com destaque para o talude que de lixeira se transformou num aprazível novo espaço de acesso ao mercado. Foi retirada a feira semanal dos parques de estacionamento de Santeiria e frente aos bombeiros, criando novos estacionamentos para o mercado das sextas-feiras, e acabou-se com a lixeira das sextas-feiras à tarde junto ao Rio Nabão, que a todos envergonhava. A feira de Santeiria foi reorganizada e unificada, deixando de dar anualmente dezenas de milhares de euros de prejuízo ao município. Lançou-se a marca Sabores de Tomar num trabalho conjunto com os produtores do concelho de vinho, azeite e de mel. Foram dados passos importantes na reversão da política do Centro Hospitalar de Tomar, fez-se frente às dificuldades criadas na manutenção de extensões médicas nas freguesias, colaborou-se a iniciativas públicas com o Centro Hospitalar de Médio Tejo e o OASSES. Em fevereiro de 2016, a CDU assumiu novas e maiores responsabilidades. Tal situação representou o reconhecimento público da importância da presença da CDU nos órgãos autárquicos. A CDU passou a integrar o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. Passou a ter competências delegadas na área dos jardins. Hoje, nessas áreas, é já bem visível a importância da nossa presença, quer na aquisição de equipamentos, tanto para os jardins como para o setor de limpeza urbana, quer no recrutamento pessoal para o setor das águas e para o setor de limpeza urbana e recolha de resíduos, quer no relançado de projetos parados nas gavetas desde 2005, que vão aumentar a taxa de cobertura de saneamento do concelho. Mas a importância da CDU nos órgãos autárquicos do município não se esgotou no cumprimento das responsabilidades assumidas no exercício das competências delegadas. Também foi decisiva em muitas outras áreas a presença, a persistência, a firmeza da ação da CDU. Falámos da reformulação da dívida do Parque T, quase 7 milhões de euros com juros mensais na ordem dos 100 mil euros. Só a nossa persistência na apresentação e defesa da solução que veio a ser adotada permitiu resolver este grave problema. O município pagava juros na ordem dos 9,5% e hoje paga-os na ordem de 1%. Mas podíamos e devíamos ter poupado cerca de 1,5 milhão de juros se tivesse havido celeridade no tratamento deste problema que 16 anos de governo do PSD deixaram no município. O PS deixou arrastar-se e arrastou este problema durante mais de 2 anos. Falamos na reestruturação da dívida de 2,3 milhões de euros à EDSE. Durante 2 anos a CDU andou a propor a implementação de um plano de pagamento negociado, ideia sempre recusada pelo PS, até ao momento em que a ADSE o exigiu, ameaçando de reter verbas das transferências do Estado. Falamos na abertura de concursos para a admissão de trabalhadores, indispensáveis ao cumprimento das obrigações do município para que os cidadãos, e que só agora, a partir de fevereiro de 2016, foi possível concretizar. É assim que são contratados por nossa proposta 16 novos trabalhadores para os Tomás, 2 coveiros, 1 carpinteiro, 3 trabalhadores para o mercado municipal e 4 jardineiros. Falamos no trazer ao debate a situação muito grave
das perdas comerciais dos SEMAS, superiores a 43% em 2016, e exigir respostas rápidas e eficazes junto da EPAL. Falamos da tomada de consciência do grave problema dos valores pagos indevidamente pelo tratamento de esgotos à EPAL e à Águas de Val do Tejo, que atingem valores anuais de centenas de milhares de euros. Falamos na submissão aos interesses da Resi Tejo, que, continuando a prestar um mau serviço ao município de Tomar, aumentou as taxas para 2017 em mais de 25%, o que virá a agravar de uma forma significativa a sustentabilidade da prestação de serviços. Falamos no relançar de projetos no início das obras de saneamento por todo o Concelho, para combater a atual situação que a todos é vergonha, de quase metade da população do Concelho não dispor de saneamento básico público. Falamos no papel decisivo que a CDU desempenhou no combate à instabilidade política no seio do Executivo, criado pelos comportamentos pouco responsáveis de membros do Partido Socialista que levaram ao afastamento do seu vice-presidente da Câmara e do seu chefe de gabinete. Podíamos falar ainda de muitas outras situações em que a presença da CDU foi fator decisivo para se encontrar e implementar soluções para os problemas do Concelho. Mas se é verdade que o ciclo desastroso de 16 anos de governação autárquica do PSD foi estancado, não é menos verdade que há condições e que havia condições para se ter dado uma nova dinâmica ao município. Ficou-se muito aquém do que era possível e a responsabilidade dessa situação é do PS. A CDU concorre às eleições de 1 de outubro com um projeto claro, distintivo de todas as outras forças, que dá resposta aos problemas estruturais do Concelho, e apresentamos uma equipe competente, honesta e com provas dadas. Como já afirmamos, a presença da CDU no Executivo Municipal foi fundamental nestes últimos 4 anos. A população do Concelho reconhece-o. A presença da CDU, com mais força ainda, no futuro Executivo é essencial. Quanto mais força os cidadãos eleitores derem à CDU, maior será a sua capacidade de condicionar e influenciar as políticas autárquicas dos próximos 4 anos. Estamos disponíveis para aceitar todas as responsabilidades que os cidadãos eleitores do Concelho nos queiram dar. Tomar pode contar com a CDU. Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, disse depois que o partido está confiante em ter sucesso no que considerou uma batalha, usando mesmo Tomar como exemplo, para referir que há crescimento pela frente. Jerónimo de Sousa começaria por fazer então referência ao arranque da campanha. Iniciamos hoje, formalmente, a campanha eleitoral para as eleições para as autarquias a realizar no dia 1 de outubro. E nós vamos para esta batalha com uma grande confiança. Estamos aqui em Tomar e lembra-me, há 4 anos, quando a CDU não tinha vereador, quando a CDU era a 5ª força política, para aí, que os camaradas e os amigos, na iniciativa que realizamos, demonstravam uma confiança, uma esperança que íamos crescer e avançar. E tinham razão, porque conseguiram, nessas eleições, a eleição de um vereador para a Câmara Municipal e o reforço de posições em todo o Concelho. E creio que isto é importante porque se demonstra a compreensão, naturalmente a importância das maiorias que se possam formar, das maiorias que se possam ter, mas aqui Tomar é um exemplo concreto do trabalho em minoria que pode ser realizado ao serviço das populações. Trabalho em minoria onde, mantendo o nosso posicionamento crítico, a nossa denúncia, os nossos alertas, fomos capazes de contribuir para a solução, assumindo as responsabilidades, embora minoritários, como disse, assumindo responsabilidades, sempre direcionados não em relação à força maioritária, mas em relação àquilo que seriam e são os interesses, as aspirações da população de Tomar. E isto tem, de facto, um mérito relevante, numa demonstração que todos aqueles que votam na CDU sentem, eu diria, quase um conforto, quase um sentimento de segurança, que é saber que o seu voto, que é dado, que beneficia quem o recebe, mas saber que o seu voto também, votando na CDU, vai servir os seus interesses, as suas aspirações e aquilo que tem direito, é de facto
uma vantagem que poderíamos dizer que a importância dupla no voto da CDU. E hoje a questão, portanto, depois deste grande avanço que se verificou nas eleições há 4 anos, a questão está em saber se vamos manter essa dinâmica de crescimento, essa dinâmica de reforço das posições da CDU. Ouvindo os camaradas e os amigos, o sentimento que temos é que podemos sair daqui com um sentimento forte de que também em Tomar a CDU vai crescer e vai avançar, vai consolidar e reforçar as suas posições. Esta, de facto, é o elemento fundamental. E porquê é que isso acontece? Porque pela obra realizada do nosso vereador, pela obra realizada pelos nossos eleitos, tem este sentimento de segurança de que é possível, com o voto na CDU, conseguir uma vida melhor para o Conselho. E pode-se dizer, bom, mas isto todos dizem, todas as forças políticas afirmam essa vontade. Então qual é a diferença? O que é que nos distingue? Em primeiro lugar, porque o poder local não é neutro. Em segundo lugar, nós admitimos que as outras listas, os outros concorrentes, tenham bons candidatos sérios, são capazes de ter umas ideias. Então qual é a diferença? Não serão todos iguais, como muitas vezes se ouve? Pois nós consideramos que há uma diferença enorme. É que a CDU, para além dos bons candidatos, tem um projeto, e esta é a diferença. Tem um projeto assente no lema do trabalho, da honestidade, da competência, em que funcionam como um grupo, como uma equipa, e não à procura de um artista que de repente descobre a pólvora e venha resolver os problemas. Este trabalho, honestidade e competência demonstrado nas 34 câmaras municipais que temos no país, demonstrado nas cerca de 200 freguesias sobre gestão CDU que existem também no país. E também, camaradas, uma marca distintiva da CDU em relação às outras forças é que somos daqueles que resgatamos o que de mais nobre tem a política, que é servir os interesses dos trabalhadores e das populações e não nos servirmos a nós próprios em conformidade com o cargo ou a responsabilidade que temos. E por isso, trabalho, honestidade e competência são os valores justamente reconhecidos à CDU. Valores e reconhecimento que levam milhares de cidadãos a confiar o seu apoio à CDU, certos de que é na CDU e nos seus eleitos que radica a garantia maior de ver o seu voto respeitado e a solução dos problemas de cada freguesia e de concelho. À escala das suas atribuições e competências, à ação das autarquias correspondem políticas, opções e orientações que devem ser avaliadas pelo seu conteúdo, consequência e interesses que em concreto prosseguem. A ação das autarquias, como disse, não é politicamente neutro. A ação da CDU será sempre em defesa das populações. São esses elementos que diferenciam a nossa intervenção nas autarquias, que estão na origem do reconhecimento alargado da presença da CDU, que permite identificar essa natureza e essa presença distintiva. Uma intervenção que tem preservado e valorizado a gestão pública de serviços essenciais, que são competência das autarquias prosseguir, a começar pela defesa da água pública. Com mais CDU, as populações ficam a ganhar, porque a CDU é a grande força de esquerda no poder local. Porque as populações sabem que os eleitos da CDU não só asseguram uma gestão diferente e ao serviço das suas aspirações, como encontram na CDU aquela presença única de ter nos órgãos ou fora deles quem haja, mobilize e organize a luta em defesa dos seus direitos. Aos que, por ignorância ou verbalismo, atiram pedras para o ar, aqui podemos confirmar que os eleitos da CDU nunca faltaram, em maioria ou em minoria,
à defesa dos interesses dos trabalhadores e das populações. Culpar as autarquias pelas consequências a quando das imposições da troika estrangeira que a troika nacional perseguiu, de liquidação das freguesias, liquidação de centenas e centenas de freguesias, de cortes na lei do financiamento local, no corte dos direitos dos trabalhadores das autarquias, virem agora culpar as autarquias e os autarcas por aquilo que aconteceu é, no mínimo, injusto e irresponsável. Mas dizer que não se lutou contra esta violência do ataque que foi desenvolvido durante os 4 anos do governo PSD-CDS é que foi com a CDU que os trabalhadores das autarquias contaram nas suas muitas lutas para defender o horário de trabalho e os seus rendimentos. Foi com os eleitos e autarquias da CDU que as populações do Seixal, do Barreiro, da Almada contaram para lutar contra o encerramento dos postos dos CTTs. Foi a CDU que a população teve ao seu lado para impedir o fecho das agências da Caixa Geral de Depósitos em Almeida, nas freguesias do Sado, da Sobreda ou do Lavradio. Foi a autarquia de Peniche que esteve à frente de muitas ações que mobilizaram o povo do concelho contra o fecho do hospital. Foram as câmaras e juntas de freguesias da CDU no Alentejo, de Mora a Arraiolos, de Avis a Montemor, que travaram a luta e, em alguns casos, venceram contra o encerramento das escolas. São exemplos as localidades da Malarrenha, de Brotas, de Silveiras, de São Pedro, da Gafanhoeira ou do Bombel. Ainda hoje se conheceu que a autarquia de Mora e os pais agendaram para sexta-feira uma ação contra o encerramento de uma sala de aulas com 20 alunos em Pavia. Foi com a CDU que os utentes da Transteja e Soflusa contaram no seu protesto contra a redução das ligações fluviais. Foi a CDU que esteve ao lado das ações de ordens locais de advogados contra o encerramento dos tribunais, por exemplo, no Barreiro e na Moita. Foi a partir das autarquias CDU, em Alcácer, Grândola e Santiago, que se têm multiplicado as ações de luta, sejam marchas lentas ou concentrações contra a degradação do IC1. Hoje muitas lutas pela construção do Hospital do Seixal, a marcha em defesa do Hospital do Barreiro, ou por melhores serviços hospitalares no Hospital do Litoral Alentejano, ou as manifestações na Barrosa e Foz da Almada, ao lado das comissões de utentes contra o encerramento de postos de saúde, ou as centenas de ações em defesa das freguesias e da ação contra a sua liquidação, ou as concentrações da população para protestar contra o fim da paragem do Intercidades na estação de Alcácer e Setúbal e a luta em defesa da linha do Sado, ou as dezenas de ações contra o encerramento dos centros de saúde, redução de horários de atendimento ou o fecho do SAP, ou como em São Cristóvão, em Montemor, contra a retirada do médico. Costuma-se dizer, camaradas, que em relação a esses que vêm atacar as autarquias e autarcas, costuma-se dizer que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu creio que aqui nesta matéria, para perceber a dificuldade que esses concorrentes às autarquias têm, eu poderia dizer que eles têm um pouco o síndrome da raposa, ou seja, aquela fábula em que a raposa vê um cacho de uvas e salta 3 vezes para conseguir e não apanha. Então vira-se de costas e de uma forma desdenhosa diz: estão verdes, não prestam. É a mesma concepção que têm em relação às autarquias. As populações sabem e conhecem que é com a CDU, as suas autarquias e os seus eleitos que podem contar. Não apenas em palavras, mas em atos. Porque temos proximidade, ligação ao povo e aos seus problemas. Mal teria sido se as populações tivessem estado à espera de outros para verem os seus direitos afirmados. Cá nos encontrarão, aqui em Tomar, em todos os sítios, em futuros mandatos, como até aqui, para dar voz aos direitos das populações, para fazer avançar propostas e soluções, para realizar a obra necessária à melhoria das condições de vida. Sim, camaradas e amigos, são eleições para o poder local e, como tal, nos devemos empenhar nesta batalha para eleger os respectivos órgãos.
mas são eleições que também têm uma dimensão nacional. E nesta nova fase da vida política nacional, a questão que está colocada, tendo em conta estes avanços que se têm verificado na melhoria dos salários, dos rendimentos, dos direitos, em que nós temos este sentimento que é possível e necessário ir mais longe, também o voto no dia 1 de outubro, reforçando a CDU, dá mais força à nossa luta. Valeu a pena ter votado na CDU. Valeu a pena o papel decisivo do PCP, da CDU, na procura da solução política e a viver esta nova fase da vida política nacional. Nós colocámos uma questão, primeiro, que era preciso arredar PSD e CDS do poder pelo mal que fizeram ao povo e ao país. Mas também, simultaneamente, que era preciso tomar medidas urgentes, medidas positivas que fossem ao encontro das inquietações, dos dramas de muitos portugueses fustigados por essa política desgraçada durante 4 anos do governo PSD-CDS. Então, nós incitamos um conjunto de intervenções, de proposta, de iniciativa na Assembleia da República e particularmente no quadro do Orçamento do Estado. E nesta campanha eleitoral, estamos no mês de setembro, como é bom sentir, tanto que uma das medidas propostas pelo PCP já está em execução, que é o facto de 370 mil crianças no nosso país receberem os livros, os manuais escolares gratuitos, por iniciativa, por proposta do PCP, para o primeiro ciclo. E também, esse aumento das reformas verificado em agosto e que se vai consolidar, portanto, nos meses seguintes, de um aumento de 10 euros, um aumento que não estava previsto na cabeça e no programa do Partido Socialista, em que, também como tal o Bloco de Esquerda, apenas pretendiam descongelar as pensões e as reformas. Nós achávamos importantes descongelar, mas era preciso aumentar. E por isso persistimos. À revelia do programa do governo do PS, à revelia das posições do PS, que era preciso um aumento de reformas e de pensões, dar um sinal aos reformados e pensionistas que se tinha acabado o tempo dos cortes e do congelamento. Persistimos e conseguimos que esse aumento extraordinário de 10 euros abrangesse mais de 2 milhões de reformados e pensionistas. Outra proposta desta CDU. Também o aumento do abono de família, particularmente para as crianças com menos de 3 anos. Medidas em relação à gratuidade das visitas aos museus, aos domingos de manhã e durante o mês de agosto. Pois, camaradas e amigos, é tão pouco. É o sentimento que temos, é tão pouco para tanta necessidade que existe. Mas nós consideramos que este é o caminho, que há que prosseguir, aprofundar esta política de reposição, defesa e conquista de direitos. Mas não tínhamos ilusões. Se a CDU não tivesse força, o PS ia sempre ao sítio do costume. E por isso, mais força à CDU significa que mais perspectivas, mais possibilidades se abrem a resolver os problemas nacionais, esses grandes problemas que continuam a estar latentes na sociedade portuguesa. E por isso este apelo: votem na CDU para eleger homens, mulheres e jovens capazes de responder aos desafios das suas terras. Mas votem CDU com a ideia que estão também a dar contribuição, dar força para que na Assembleia da República, em todos os momentos da vida política nacional, a CDU tenha uma voz. E essa voz tem sempre uma garantia. É sempre uma voz que resulta das opções do PCP e da CDU. Podíamos ter escolhido outras opções, como a maioria dos partidos, enfim, onde respeitam e cumprem as ordens do poder económico. Nós temos outra opção. Estamos do lado dos trabalhadores, estamos do lado das populações, dos reformados e pensionistas, dos pequenos e médios empresários, dos pequenos agricultores. Estamos do lado daqueles que são injustiçados. Estamos do lado daqueles que são mais explorados. Isto não rende muito. Não rende muito em termos, particularmente, em termos de imagem da CDU, em termos de
enfim, portanto, nem que nos transformam muitas vezes numa iniciativa com 500 pessoas em 50, enquanto que outros têm 50 e parecem 500. Nós sabemos destes custos, mas sentimos profundamente honrados por esta opção, por este ideal, do lado daqueles que menos têm e menos podem, do lado dos mais explorados e oprimidos, e é esta a linha que vamos manter, independentemente desses custos. Viva a CDU!